Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast da Comissão da Aba de Direito Condominial, nossos assuntos gerais. E hoje, mais uma vez, nosso grupo aqui especial. Vamos começar pela doutora Marisa Drius. Toda vez eu erro seu nome, amiga, não tem problema, faz parte. Criminalista, condominialista, que vai trazer aí muito assunto legal pra gente. Faz uma apresentação rápida, Marisa, pra gente. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai trazer aqui discussões interessantes, viu? E algumas que têm até desdobramentos no direito criminal. Vamos ver. Temos aqui também a doutora Melina Luna, advogada condominialista. Vamos lá, Melina, fala um pouquinho de você. Bom, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Sou advogada, atuo na área condominialista já há uns 10 anos e já trabalho com condomínios antes disso também. Então, acho que a gente vai ter um bate-papo aqui bem produtivo sobre essas alterações, inovações, principalmente sobre o que fazer nesses casos aí da Assembleia Permanente. E aqui também, nosso bendito ao fruto hoje, doutor Ramon Pérez, veio direto de avião, chegou hoje de manhã, graças a Deus sem gravata, sem terno, porque aqui no Rio de Janeiro não dá, apesar de Porto Alegre ser quente também, né? Tá muito quente lá, né? Eu saí com muito calor. Fala um pouquinho de você, Ramon. Olá, pessoal, é uma alegria poder estar aqui novamente participando dos assuntos gerais. Escolhemos esse tema em especial, muito me agrada, porque eu estou vivendo um processo onde esse tema está sendo tratado e nada melhor do que a gente trazer uma dor, né? Algo que a gente está passando para poder aqui. E hoje eu quero aprender muito com as doutoras aqui, né? Porque eu sou um eterno aprendiz. Todos nós. Todos nós. Bom, e eu sou Ana Maria Malé, também advogada condominialista e síndica profissional. Então a gente tem aí os exemplos dos dois lados. Inclusive a gente contrata as amigas, né? Para defender a gente quando a gente está na função de síndico. Eu estou esperando que algum condomínio aqui do Rio me contrate. Eu preciso abrir um escritório aqui também. Tá querendo vir para cá, né? Bom, então vamos lá. Qual é o tema de hoje? Assembleia Permanente. A gente vai falar um pouquinho do artigo 1354-A do Código Civil, né? Que a Lei 14.309 de 2022 trouxe essas alterações, essas inclusões, e que são muito importantes aí, né, pro nosso dia a dia. Veio também, eu acho que com a pandemia, que todo mundo teve que aprender esse virtual, né? A gente evoluiu aí em 2, 3 anos, 10 anos, porque eu nunca tinha entrado nem no Zoom quando começou a pandemia, a gente teve que aprender, né? Inclusive, nós nos conhecemos no virtual, né, Marisa? Então, assim, muitas inovações, pouca jurisprudência, muita confusão, como sempre, aí nos condomínios, não é verdade? É verdade. Então, vamos começar um pouquinho. Primeira coisa, a Assembleia... quais os tipos de assembleia? Quando a gente fala de assembleia virtual, ela não é um tipo de assembleia, o que as pessoas confundem muito, né? Ela é uma forma. E essa forma tem uma série de peculiaridades aí que estão aí no artigo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Melina, o que você acha, assim, dessa inovação, dessa legislação? O que mais você tem tido de consultoria ou acontecendo nos condomínios que você atua? Sim. Bom, como você falou, isso veio muito em relação à pandemia, né? A questão das assembleias eletrônicas. Eu acho que foi, na verdade, uma legislação que veio para regularizar o que já estava acontecendo, né? De uma forma emergencial ali, por conta do distanciamento. Então, basicamente, eu acho interessante porque ela possibilitou a realização de uma assembleia com um quórum maior, ao passo que você consegue chamar pessoas que estão de fora do espaço físico ali para poder participar daquela sessão de forma virtual, além da questão da sessão permanente, né? Quando você pode prorrogar, estender essa assembleia até atingir o quórum necessário para uma determinada deliberação. Então, basicamente, assim, as dúvidas que eu tenho enfrentado em relação a essa questão são a forma de convocação, né? As pessoas têm muita dúvida como convocar, como redigir o edital de convocação, que é um documento muito importante. A gente sabe que qualquer irregularidade no edital de convocação pode gerar uma nulidade da Assembleia, enfim, pode ocasionar vícios aí, né, para o edital mesmo, para a convocação. Então, muita dúvida na redação desse documento. A forma da realização, o local, o espaço virtual, enfim, tem várias questões aí que eu acho que a gente vai abordar um pouquinho de cada uma delas. Marisa, conta pra gente.
Como tá o seu dia a dia aí com essas assembleias? Olha, é muita consultoria nesse sentido, e eu vou aproveitar já entrando no tema do que foi iniciado aqui pela Melina, falando sobre o edital de convocação, quando a gente tem uma assembleia eletrônica, né? E a nossa orientação é sempre, siga o que está na convenção, envie, coloque em papel, cola nos corredores, no hall principal, bota até papel debaixo da porta, se assim houver previsão, mas não deixe de enviar por e-mail também. Por quê? Porque a gravação, a assembleia eletrônica, um dos requisitos é que o endereço eletrônico esteja já no edital. Sim. E facilita muito para o condômino quando a convocação é feita por e-mail também, ou até mesmo por WhatsApp, porque o negócio é democratizar e propiciar a participação e a convocação para todos. E aí, quando essa convocação é feita por meio eletrônico também, fica muito mais fácil, porque ele só toca no link. Ele não precisa digitar o link, porque normalmente são links muito grandes. Então, quando recebe em papel, fica difícil para o condômino. Então, envia por e-mail, envia por WhatsApp, e acho que já é uma excelente maneira de abrir uma assembleia em um assunto. Ramon, conta pra gente lá no Sul, como é que tá essa situação? Os problemas a gente vê que só muda o CEP, né? Porque eles são praticamente os mesmos. O que eu vejo muito lá no Rio Grande do Sul é a questão do impacto da cultura na questão da assembleia presencial para a assembleia virtual, eletrônica, né? Ou seja, algo que não seja o presencial. Eu me tornei síndico, né? Se o Arechavala estivesse aqui agora, ele ia me dizer, cara, larga as drogas, porque você é advogado, você é professor, você é síndico, né? Grande abraço para ele. Então, o que aconteceu? Eu me tornei síndico esse ano. O prédio, onde eu tenho sala comercial, eu e meu colega, eu sempre participei, até como uma forma de ajudar. Presencialmente, nunca reuniu mais que 4 ou 5 pessoas, num universo de 44. Nossa. Aí eu fiz uma AGE em agosto, que eu precisava fazer uma aprovação para uma obra, e eu digo, vou fazer online. Eu botei 25 na Assembleia. E foi muito produtivo. Tinha lá os meus condemônios, né? Porque eu tenho, todo mundo tem, né? Lá os de estimação guardadinho lá no armário. Mas foi muito produtivo nesse sentido. Então, é como a Melina falou, você falou, a pandemia ela acelerou muito isso porque partiu de uma necessidade e uma imposição legal das pessoas estarem proibidas de se reunir presencialmente. Só que tem um detalhe, a vida do condomínio continua, a convenção continua valendo, o Código Civil continua valendo e você precisa fazer isso girar. Então, houve este avanço. Aí, nesse sentido, e aí o que a Melina falou, a questão da Assembleia Permanente, né? Eu entendo que isso foi um grande avanço que aconteceu, porque quantas situações, inclusive a convenção, amanhã vou abordar esse assunto, a necessidade que tu tem de manter uma convenção sempre atualizada. Falou de convocação, né? Quem é que manda carta hoje? Pois é. Você não faz mais, né? Então eu vejo o síndico fazer tanto, mas eu não vejo ele cuidar dessa partezinha também, que é muito importante. Então, a Assembleia Permanente, você não precisa fazer várias assembleias, é uma só, e você vai buscando aquele número de assinaturas, o número de concordâncias para você aprovar um determinado assunto. Em relação, e aí agora pegando só um pequeno fio aqui, o 1354A do Código Civil. Eu tenho que garantir o direito de debate e voz. E o que é, doutora Melina, o direito de debate e voz? Será que é só isso aqui que a gente está falando? É só essa forma? Ou eu tenho outros formatos que eu posso me fazer valer também para garantir isto a cada participante, que é um direito, né, de cada um deles? O que você acha do chat quando a gente faz lá na audiência eletrônica? O que vocês entendem sobre o chat? Ele é o direito de voz? Eu acho que ele é uma forma de manifestação. É que nem a forma do conhecimento. Por exemplo, assim, eu vou ensinar para vocês alguma coisa. Ok? Conhecimento, ele é oral ou ele é escrito. Né? E você, Melina, o que você acha? Olha, eu entendo que é uma forma, sim, de manifestação, mas já adiantando um pouquinho, assim, eu discordo um pouco pelo que a gente já começou falando antes até aqui do início. Eu entendo que a sessão permanente, para assegurar esse direito de voz e de voto, ela tem que ser dividida em sessões para que todos possam ali exercer realmente o direito de fala. E até a gente tem a
questão legal aí de fazer uma ata parcial, né, que é enviada aos condôminos que não estiveram presentes na primeira sessão, justamente para que eles possam se inteirar do que foi debatido ali, e se for o caso, expressar a sua opinião. Não vejo problema que seja por chat, desde que seja no momento da sessão, tá? Eu defendo que isso tem que ser feito durante a sessão da Assembleia, não no momento posterior, ou que fique em aberto um campo lá para ser manifestada essa intenção. Eu entendo que o momento do debate é na Assembleia junto aos demais. Entendi. Porque a gente, muitas vezes, nos condomínios, né, a realidade é que quando a gente fala de direito de voz, o condomínio acha que é gritar com a gente, né? Faz isso. Vamos lá, Maria, os condôminos que adoram gritar com a gente, fala um pouquinho. E aí não vai rolar. Aí a gente chama a Marisa. Aí a gente chama a Marisa correndo. A gente pode falar aí de algumas questões. O primeiro desafio do direito de voz e voto, quando a gente tem uma assembleia eletrônica, e principalmente uma assembleia híbrida, né? É muito interessante, porque não é possível, eu entendo, fazer uma assembleia híbrida com uma equipe amadora. Por quê? Porque para que funcione o direito de voz e voto, aquele que está na sua residência, ele tem que conseguir ver, ouvir os que estão presencialmente também. E os que estão presencialmente precisam ver e ouvir os demais. Então, normalmente, a gente precisa de um telão e de uma transmissão com um link rápido. E eu achei importante pontuar isso, porque uma das principais reclamações é que os que estão presenciais não conseguem acompanhar aqueles que estão híbridos. E aí a gente vem a questão do chat, que é importante, é uma forma, mas é importante também que ela não seja a única, pelo menos quando a gente estiver tratando da assembleia híbrida, porque muitas vezes as pessoas que estão presenciais não conseguem enxergar o que está sendo escrito. Situação que a gente pode resolver, inclusive, com uma equipe profissional, mas eu acho importante a gente pontuar isso. Agora, sobre os gritos, tem gente que urra, né? E a gente, meu Deus. Quando não quer jogar cadeira ou a mesa na gente. Pois é. Normalmente eles, de certa maneira, poupam o advogado, mas o coitado do síndico, ele sofre mesmo. Eu não vou falar nada sobre isso, porque haverá um podcast na parte da tarde sobre isso. Mas é muito importante que a gente fale que o ato ilícito, o abuso do direito, ele gera uma consequência. Então, quando uma pessoa toma a palavra para si, não só a palavra, mas também a verdade. Ele pegou a verdade, comprou, levou para casa e é aquilo. E começa a tentar dominar a Assembleia a partir das suas próprias conveniências. E isso não é possível que a gente permita que aconteça. Quando não, descamba para injúria, para difamação e para calúnia. E aí entra, e eu acho que tem que entrar com muita força, as providências no direito criminal. Por quê? Porque é preciso que, pedagogicamente, essa pessoa pare, repense e entenda a gravidade do seu ato do ponto de vista do direito público, a ponto de estar previsto no próprio Código Penal. E aí a gente ajuiza uma ação, propõe uma ação e vamos discutir em sede própria. Isso tem feito bastante efeito e, normalmente, quando a Assembleia é gravada ou é híbrida, esse tipo de ação ofensiva, eles tendem a diminuir, porque sabem que estão sendo gravados, porque a prova se torna muito fácil, mas às vezes isso acontece de maneira escamoteada. Assim, a pessoa fala, deixa reticências que geram suspeitas, geram possibilidades de difamação. E nós também precisamos ficar atento a isso, porque o que se quer é realizar, deliberar sobre os itens que estão na pauta e não ofender ninguém e tocar a vida condominial. Aquela pessoa que fala indiretamente, né? Dá uma cutucada só para levantar a polêmica, mas não quer deixar registrado ali o que ela está fazendo, que na verdade... Ela faz isso e ainda vai embora, a francesa. Né? Joga, risca o fósforo, joga lá e fogo no parquinho. Né? E vai embora quando você vê, cadê? Já pegou ali e já foi. Ou então saiu da Assembleia Eletrônica, né? Simplesmente sumiu, porque isso já aconteceu também comigo. Desculpa aqui, só um ponto que você tocou sobre as pessoas que se levantam e vão embora. E é por isso que eu não gosto de assembleia, quando se conta assembleia por maioria de votos. Não gosto disso, porque o direito ele é muito pontual. A maioria quanto? São 7? São 8?
Qual foi a unidade que votou? Sim, o número. Exatamente. Votação nominal, né? Votação nominal. Votação nominal, mas infelizmente a gente percebe que o despreparo ainda nessa área nos gera isso. E tem um problema. Por quê? Porque determinados assuntos com quórum, ainda que não houvesse o quórum no momento da votação, ou que houvesse essa pessoa saiu, isso precisa ficar registrado, porque quando você registra o voto, não há que se falar que teve quórum, que não teve. Está ali, é conta. Agora, se fala em maioria, isso eu acho que vicia muito o ato e acaba abrindo portas aí indevidas para impugnação. E a gente está aqui, só antes de você, Ramon, justamente para trazer para os síndicos e para os condomínios, né, para todos que estão lá, moradores e do conselho, a importância da orientação de um advogado, né? Porque muitas vezes eles pensam só em economizar. É um custo a mais, eu vou contratar alguém para estar aqui, um advogado, ou a própria administradora, né, que presta esse auxílio porque não querem pagar. E aí é nisso que vai pagar muito mais caro, porque as consequências para o condomínio, para o dia a dia do condomínio, são muito mais caras, né? E correndo ainda o risco de ter um processo judicial também. Exato. Então fala, Ramon, traz pra gente aí. Na faculdade que eu leciono lá em Porto Alegre, eu tenho um colega que ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: nós no Brasil a gente tem a cultura de ser curativo e não o preventivo. E a questão condominial, e aqui digo assim, a data máxima vênia, em todas as outras áreas do direito. Antes de... Já fazem uns 6, 7 anos que eu tô nessa área condominial e imobiliária. O meu carro-chefe sempre foi o direito de família, o direito civil. E eu vejo assim, ó, a grande importância e necessidade de você fazer um trabalho preventivo nessa área. Convocar uma assembleia, fazer um edital que realmente atenda a necessidade, que esteja em consonância com a convenção e com o Código Civil acima de qualquer coisa. Observar a questão dos quórums. Isso é uma coisa que eu tenho visto assim no Rio Grande do Sul, verdadeiras aberrações de mudança. Houve uma mudança na fachada do prédio, eu tenho 30 condôminos, 3 estavam presentes, foi 2-1 para mudar. E foi. E passou e tá fazendo. Venceu a maioria. Eu tenho uma situação, a doutora Marisa estava falando sobre a questão da postura comportamental das pessoas, né? Eu costumo dizer, o ser humano ele é o algoritmo mutável. Né? 50% é o que eu falo, 50% é o que tu entendeu que eu disse. Tu vai entender de um jeito, ela de um jeito, e daqui a pouco se alguém se ofender e não gostar muito de mim, já a cadeira tá voando, tá vindo já. Eu tenho na região metropolitana de Porto Alegre, cidade de Viamão, é uma área rural, então lá não são condomínios, são associações. Eu não tenho convenção, eu tenho estatuto. Aí as assembleias de prestação de contas, elas são por semestre. Tá? E aí o que acontece? Tem uma associação lá, e não é síndico a palavra, é presidente consultivo que eles colocam, mas na figura ele é o síndico, na prática ele é o síndico. Tá? No estatuto diz, tem que ser proprietário de lote. E aí o cara foi nomeado judicialmente por 60 dias para organizar a comissão eleitoral e poder chamar a assembleia. Ele não fez a comissão eleitoral, chegou na assembleia como único candidato e se reelegeu. E teve votos. Aí entraram com um processo e disseram, mas a assembleia é soberana. E aí ele falou isso numa audiência que eu estava presente. E aí eu disse assim pra ele, não, quem sabe a gente faz o seguinte, vamos colocar em votação, na próxima pauta, a gente plantar droga no condomínio. E se a maioria ganhar, a Assembleia Soberana? Não, mas não é assim, porque tem uma lei. Então, no teu caso, tem uma lei também aqui que se chama Estatuto, que diz que não pode. Então, o que eu vejo, assim, ó, a necessidade de uma orientação preventiva no sentido de poder fazer uma leitura adequada e dizer, olha, isso você pode. Isso aqui você não pode, sabe? A Assembleia, e se vocês pararem para analisar friamente a coisa, todo esse esforço da legislação, desde a 4591 de 64, o Código Civil, e essas alterações que vêm alterando, o 1354A é um exemplo disso, só vem para facilitar. Aí eu faço a pergunta, fiquem à vontade as doutoras para responder, o que está faltando para a gente ser feliz? É o algoritmo mutável, né? Ele é o problema da coisa. Então, eu comentei no início, né? Eu tô com uma situação de um processo onde a síndica fez uma assembleia, ela durou 6 horas a assembleia, foi através de um software, o condômino entrava. Eu tenho 192 apartamentos. Deu 14 páginas de ata de assembleia. Muita gente falou, muita gente foi respondida. 2 condôminos entraram com uma ação. E detalhe, 2 condôminos que entraram, participaram da assembleia, perguntaram e foram respondidos. Então,
o que ocorre, né? E o direito faz isso com a gente, a legislação faz isso. Então, ó, vocês queriam resolver um problema, tá aqui, ó. Fiz um projeto de lei, a lei tá aí agora. Então tá bom. Aí o que a gente faz? A gente trabalha nas entrelinhas, nas mechas. Olha, isso dá, isso não dá. É assim, é assado. E poucas coisas, né? No direito a gente pode olhar e dizer assim, não, fica tranquilo. Se o filho é menor de idade, tem direito à pensão. Ponto, acabou. O quanto é o que a gente vai discutir. Mas isso a gente tem direito. E no direito condominial é uma esfera muito mais ampla e muito mais abrangente, né? Embora eu veja, assim, os tribunais, eles estão solidificando os determinados entendimentos, mas vira e mexe, sempre tem uma coisinha ali que diz, olha, vai nessa corrente, mas eu achei uma decisão lá que diz assim, viu? Esse é o nosso trabalho, né? E muitas vezes, assim, o que a gente vê no judiciário, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei se as colegas aqui vão concordar comigo, eu vejo, assim, uma certa má vontade das decisões com relação ao condomínio, porque acham que tudo é briga, é fofoca, é perda de tempo, né? Então, assim, porque a gente tem aquele lado, assim, é sempre o condômino encrenqueiro ou é o síndico ladrão, né? A gente fica com essas duas pechas aí muito complicadas. Então, o condomínio, ele se torna um ambiente muito ruim. E quando a gente está na função ali de síndico ou de advogado do condomínio, a gente tem que tentar trazer um pouco, a gente tem que ter a competência, né? Tem que saber o que está fazendo e tem que tentar trazer a paz. Porque a gente, naquela coletividade, é uma minicidade aquilo ali. Quando você está como síndico, você é um prefeito, né? E as pessoas, muitos vão gostar de você, outros não, outros você vai ter que enfrentar. E eu acabei recentemente, assim, até a Marisa me ajudou, que a gente foi esse final de semana, inclusive. Situações assim que a gente se depara e que o porteiro, na segunda-feira, quando eu saí, ele virou para mim e falou assim, dona Ana, ainda bem que a senhora é assim. E se fosse a gestão anterior, a gente estava ferrado. Então, assim, você vê que também, isso, eu tô falando agora dos funcionários, mas essa coletividade, quando os condôminos, né, veem que você tem um síndico atuante, quando os funcionários veem que você tem um síndico atuante, e o atuante não é seu xerife, isso não tem mais espaço para ter síndico xerife, mas tem que ter um síndico qualificado. E se ele não sabe aquilo, ele tem que pedir auxílio. Então, e é o que foi o que eu fiz. Quando aconteceu o problema, eu liguei para Marisa, porque era parte criminal, e chamei. Porque eu tinha que estar com ela ali do lado. Eu estava na função de síndica, eu não estava na função de advogada. Então a gente está envolvido naquela coletividade. Quando a gente é síndico morador, né? Por mais que a gente tenha toda essa experiência, você tá ali, você tá no elevador com aquele morador, você que é o gestor daquilo tudo ali. Então você precisa de um apoio. É igual direito de família, vai se divorciar, contrata advogado, gente, porque não tem condição de fazer divórcio. Não tem como. E assim, condomínio é a mesma coisa. Então, assim, muito cuidado com isso. Não tem problema. É importante uma assessoria condominial. Você ter aquele advogado ali que está auxiliando o condomínio para tudo, desde uma análise de contrato a comparecer numa assembleia e verificar isso, porque na assembleia muitas vezes você está ali, você se perde um pouco, porque você está focado na obra, como é que eu tenho que fazer, como é que eu busquei o orçamento, o que eu fiz, quem falou aquilo, quem pediu aquilo, e quando a gente tem o advogado do lado, ele está focado na legislação. Ele está ali para te orientar o que está certo, o que está errado, como a gente tem que fazer, porque no olho do furacão ali você tem 1000 coisas para resolver, né? Então você precisa disso, você precisa ter essa assessoria. Isso é muito importante. E nesse sentido, Ana, queria concordar e complementar também que, além do síndico ser uma pessoa atuante, como eu percebi que você foi firme e decidida, eu sempre digo que o condomínio, ele não é só jurídico. Eu faço assim com os dedinhos, um dia isso vai virar minha marca. É jurídico, político e estratégico. Porque quando o síndico contrata um advogado de uma especialidade e leva para o condomínio, ele está mostrando força. Ele está mostrando força quando leva também um advogado na Assembleia. Por quê? Porque a gente sabe que, acho que advogado aqui nesse país dá em árvore, né? Porque em todo lugar tem advogado. E às vezes, alguns condôminos, com todo respeito aos colegas, quando vão se manifestar, eles se manifestam em prol do condomínio ou de seus próprios interesses?
É claro que vão se colocar na Assembleia defendendo seus interesses como moradores, mas às vezes aquilo vem com conhecimento jurídico. Isso se torna perigoso, porque pode influenciar a Assembleia e o síndico e dirigir para o benefício de um ou de outro. E o advogado de condomínio, quando está presente na Assembleia, ele está pelo condomínio, ele não está pelo síndico. Então ele está vendo, ele quer, o objetivo ali é fazer com que a Assembleia chegue ao final juridicamente correto e alcance seus resultados. E tendo também abertura, inclusive, se não for possível, não vai acontecer da forma como estava ali, se tiver um edital que não transmita que a ideia do que está sendo discutido. E aí, nesse sentido, queria dar um ponto aqui sobre, mais uma vez, a importância de uma convenção atualizada. Porque para que o síndico possa trabalhar e para que ele possa ser firme, ele precisa de uma convenção que o atenda, principalmente na previsão de multas, nas penalidades que podem ser aplicadas àqueles que venham a infringir. Por quê? Porque se alguém infringe e nada lhes acontece, o que farão os demais? Qual a sensação que vai ficar? Então, o síndico só consegue fazer isso se a convenção dele estiver atualizada e ele possa efetivamente aplicar essas penalidades. E o que eu escuto muito, um despreparo muito grande, não, porque a penalidade está no regimento. Não, pessoal, uma penalidade não pode. Previsão legal que esteja em convenção. Então, pois é. E já, voltando ao que o colega falou, é que o código, o novo, né, o 2012, todas as recepções de novas legislações vêm no sentido de propiciar uma convenção que atenda a cada condomínio. E é por isso que a própria lei diz: tal assunto será regrado na convenção. Será regrado na convenção, porque para abrir essa possibilidade. E aí vem a história da convenção é soberana. Gente, adoro a convenção é soberana. Toda vez que alguém me fala isso, eu completo. Nos limites legais. A convenção é soberana. E eu respondo, nos limites legais. Porque senão isso aí vai sair do controle. E tudo que pode ser feito em termos de prevenção, nós temos um grande amigo. Qual é? O edital de convocação. Meu Deus, que coisa boa se poder prever ali, né? E aí, vou citar só um, porque eu vou passar a palavra aos colegas, mas um exemplo muito simples. Serão aceitas procurações de acordo com a lei. Gente, que bom que botaram que é de acordo com a lei, porque... Só falta a lei. Exatamente, eu quero saber, ou nos moldes da lei, aí eu quero saber, cadê a lei? Que molde é esse para caber a procuração? Então, gente, diz o que quer, vai ser híbrida, tem o link coloca, qual é a procuração que você entende que seja, o que está previsto? Então coloca lá, com firma reconhecida, vai aceitar reconhecimento digital? Isso é uma guerra também, né? Da lei a lei do .gov, existe discussão sobre isso, e esclarecer já aos condôminos também que o procurador, ele é procurador, ele não se torna condômino porque ele é o procurador. Cansa de acontecer também, né? E para isso tudo tem o edital de convocação, onde podemos deixar claras as regras do nosso jogo, né? Melina, você já teve alguma situação que você queira trazer para a gente? Já, eu queria pontuar algumas coisas aqui que os colegas falaram que eu acho muito interessante. Primeiro é a questão, o colega falou em relação à questão preventiva, né? A gente tem uma cultura realmente, infelizmente, de não adotar formas preventivas para poder evitar prejuízos em tomadas de decisões, em a prática de atos realmente dentro do condomínio, que depois vão dar um trabalho e uma despesa muito maior, né? É como você falou, a questão do investimento. Não é uma despesa contratar o advogado, é um investimento para evitar um problema futuro, né? Então, em relação a essa questão da procuração, do edital também, a legislação ela trouxe essa possibilidade realmente para facilitar a tomada de decisões. E ela tem alguns requisitos ali e algumas determinações, né? E a gente não pode deixar de observar e utilizar a nosso favor também. Então, ele trata ali da questão do acesso, da forma de acesso e da troca de documentação de forma eletrônica também. Então, isso tudo é muito novo ainda, né? A gente sabe que o judiciário, ele tende a intervir nas relações condominiais quando a gente tem alguma questão ilegal, assim, muito flagrante.
a ideia inicial, o princípio básico sempre é que o condomínio resolva suas próprias questões, né, de uma forma particular. Então, ele vai adotar ali a intenção da maioria, a ausência de prejuízo para tomar uma decisão. Então, é importante que o condomínio se organize para que essas decisões sejam o mais assertivas possíveis e até numa questão judicial, se já tem um embasamento ali para direcionar o juiz para o que ele vai fazer. Porque, tirando o que está na lei, a base da decisão vai ser convenção, regimento e as normas internas do condomínio. Então, eu acho interessante, considerando essa possibilidade da troca de documentação eletrônica, de ser tudo uma questão muito nova, a gente vai ver as decisões mais para frente, depois eu quero saber o que aconteceu no seu caso. Então, a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer. Então, eu costumo orientar meus clientes em alguns casos que têm a intenção de adotar como uma prática habitual as assembleias eletrônicas ou híbridas, até porque a gente já viu na legislação que também é a nosso favor, se a convenção não proibir, pode ser realizada dessa forma, mas eu acho interessante que seja criado um regulamento para a realização dessas assembleias, que seja determinado um parâmetro, qual vai ser o sítio eletrônico de hospedagem, como é que vai ficar armazenado isso. Tem condomínios que são muito grandes, mas tem condomínios que são pequenos. Eu já vi casos de condomínio que o condomínio na área comum não tinha internet Wi-Fi. Quem pagava era a síndica, através do roteador dela, e disponibilizava. Então, assim, tem condomínios de todos os tipos, né? Então, a gente já tem que pensar aí para frente um armazenamento em nuvem desses arquivos, porque são arquivos eletrônicos, a forma de tráfego desses documentos, como é que vai ser a custódia disso. Eu costumo falar também para a questão das procurações, como a Marisa falou. A gente tem vários tipos de assinatura eletrônica, reconhecimento de firma ou não. A gente sabe que o edital pode solicitar isso, a convenção pode determinar, mas também é importante se estabelecer como que vai se dar a análise dessa documentação antes da Assembleia. Um condomínio de 20 unidades, se todo mundo mandar por e-mail numa Assembleia eletrônica, dá tempo de conferir antes da Assembleia. Mas se for uma Assembleia de 190 unidades, você não vai conseguir parar para conferir essas procurações. Tem algumas que têm selo digital, tem o QR Code para escanear. Então, através de um regulamento, por exemplo, você pode estabelecer que as procurações sejam enviadas até 2 dias antes da sessão. Claro, você não vai impedir que alguém chegue com a procuração no momento da Assembleia, mas é uma forma de estabelecer ali datas, organizar e evitar um tumulto. E chamar a colaboração dos condôminos. Então, eu acho que delimitando essas questões, criando um regulamento, enfim, como vai ser, qual vai ser a plataforma utilizada, eu acho que se evita falhas no procedimento e cria-se um norte também para as futuras decisões, quando houver alguma sessão aí de algum impedimento, né, do direito de fala, de voto, como é que aconteceu, foi determinado que seria assim, cada um teria um tempo de fala, a questão das câmeras, do telão, realmente tem muito amadorismo ainda, né? Então, eu acho que organizando, estabelecendo requisitos iniciais aí para isso, eu acho que a gente facilita muita coisa também. E muita coisa que a gente observa também assim, aquela coletividade, como é que ela funciona. A gente tem prédios que são pessoas que não querem o eletrônico, né? São pessoas com mais idade. Não que quem tem idade não seja moderno, porque todo mundo agora ficou moderno, né? Às vezes até o mais coroa dá um banho na gente, que a gente se enrola. Mas a maioria realmente tem uma dificuldade. E é lógico, como todos aqui falamos, né? É muito novo, a gente está se adaptando. Mas vamos tentar trazer uma coisinha um pouquinho mais leve. O áudio aberto. O áudio aberto é uma desgraça, gente. Acho que pior que o áudio aberto. O áudio aberto na Assembleia é o que o Capanema falava, né? É o diabo ali falando. Então, não, por isso o amadorismo, é o que você falou, porque as pessoas acham que é simplesmente pegar uma plataforma azul e você fazer uma reunião. Não é isso, né? A Assembleia Eletrônica não é isso, mas as pessoas estão fazendo assim em determinados condomínios. Por quê? Porque querem economizar, não querem pagar. E acham que é colocar lá no Zoom e fica aquela confusão. E aí sobra tudo pro síndico, porque você tem que organizar aquilo. Vocês já tiveram alguma situação dessa? Porque logo na pandemia eu tive que ir pra casa de uma condômina, foi nesse do Zoom, nesse início. E era uma senhora e tal, e ela começou a falar mal de todo mundo e eu tentava fechar o... Então, assim, foi bem complicado e a gente escuta, de repente, no meio ali da Assembleia, é um barulho de televisão, é alguém gritando, nossa. Alguém passa correndo ali na hora. A câmera também que pega alguma coisa que não é pra pegar, a pessoa se esquece que tá aberta. Vai virar meme, né? Vai aparecer na internet. Fora todos os memes que a gente viu durante a pandemia mesmo. Exato. Né? Inclusive no judiciário. Muita coisa, né? Eu me recordo que na metade do ano passado eu dei uma palestra na faculdade que eu leciono, que era a postura do advogado em audiência. Aí eu peguei só situações que estavam na internet. Nenhum era segredo ali de justiça.
um advogado na Bahia fazendo sustentação oral deitado na rede. Eu vi isso. Tu viu essa? Né? Então, é claro, é a questão do online, o trazendo para dentro da tua casa, mas eu tô fazendo em casa. Então tá, então eu vou botar uma camisa, A de repente uma formalidade, gravata. né? As pessoas já estão em casa, não pode ficar em qualquer lugar, não. Aquilo ali é uma reunião, gente. Exatamente. Ontem eu tive uma audiência, minha última audiência do ano foi ontem, online, lá em Porto Alegre. E aí eu tava em casa, já era 8 horas da noite, eu peguei uma camisa, uma gravata, sentei na parte lá do escritório, e o meu filho de 11 anos falou assim, o que tu vai fazer? Eu tenho que fazer uma audiência. E eu tava de camisa, de camiseta, assim, normal. Ele assim, mas por quê? Não, eu tenho que botar, porque é como se eu estivesse lá. É como se eu tivesse presencialmente. Então tem umas formalidades que a gente tem que fazer. E a questão da Assembleia não vai ser diferente. Né? Mas eu volto a dizer assim, fazendo um apanhado dessa questão do advogado, né? E aí eu falo também um pouco como síndico, porque eu presidi uma Assembleia, essa AGE fui eu o presidente. É muito diferente quando tu é o síndico. Mas eu tô falando da água, do vinho, sabe? É muito diferente. A Assembleia durou exatamente 1h30. Aprovei o que tinha que aprovar, peguei o ok para algumas coisas, deu tudo. Teve uma bateçãozinha de boca ali. Aí quando terminou, eu mandei um WhatsApp pra guria da administradora e falei, criatura. No ano passado, eu fiz 40 assembleias. Nenhuma te desgastou tanto quanto essa. Nenhuma foi como essa. Né? Agora em março vai ter, eu termino o meu mandato, vamos ver como é que a coisa vai ficar. Mas então assim, ó, o advogado ele tá divorciado das emoções. É o advogado da família, eu tô divorciado, eu não me envolvo. Eu passei por uma situação nesse ano de 2023 que a síndica me contratou. Era uma situação de um vazamento que estava dando para uma unidade. E a dúvida é, o vazamento é da área de uso comum ou é de uma outra unidade? Certo. E a moradora não queria deixar quebrar a parede para fazer o... E aí eu sei que eu contornei, vim daqui e tal. Aí a moradora disse assim, não, eu deixo quebrar e eu vou pagar o hidráulico. Eu disse assim, pô, que maravilha. Nossa. Só que a síndica saiu pro mal da história. E ela veio pra cima de mim. Eu achei que tu estava do meu lado. Eu falei, pois é, eu tô do lado do condomínio. Eu evitei Muito ação judicial. importante. Exato. Eu Muito evitei ação. Essa era a questão. E aí abriu e descobriu que o vazamento era da área de uso comum. Ou seja, o condomínio ia ter que arcar com coisa. Tá resolvido. Mas é aquela coisa assim, não, eu não vou, eu quero, tem que ser o meu. Sabe, assim, eu me lembro que o meu início na questão da vida condominial, eu tive era um pai de um aluno meu. Ele me pagava pra mim ir na assembleia com ele. Sabe como é que era a assembleia? Batiam de porta. Vamos lá fazer uma assembleia agora na garagem. Que Essa era a maravilha. convocação. A convocação era na hora, é isso? Era na hora. Era na hora, né? E aí, o que aconteceu? Eram 12 apartamentos, a maioria tudo idosos, né? Eu me lembro que tinha um casal só que nem participava, né? E aí eu ia pra ele e dava umas bateção de boca. Aí eu comecei a cobrar mais caro e ele pagava. Sabe? E eu digo, o dinheiro não é problema, como é que eu vou me livrar desse homem? Né? Aí, graças a Deus, contrataram uma síndica particular, fomos pra assembleia, ratificamos, e eu digo, agora... Nós... Mas é assim, ó, é o costume. E isso é o que eu vejo. Agora, a questão da convenção, eu preciso trazer aqui uma situação. Eu tive um condomínio que me contratou para fazer uma convenção. E nós colocamos ali. O que acontece, né? O 1354, uma assembleia eletrônica aberta. Tá, se a lei dissesse assim, ó, só pode assembleia em caso de quórum específico, nenhum outro caso pode. Ponto, acabou. Matou a dúvida. Aí eu peguei e falei, vamos colocar na convenção que nesse condomínio a assembleia permanente é só em caso de quórum específico. Está na convenção. Acabou. Não tem mais. Procuração. Assembleia é eletrônica. É online. Procuração tem que ir 24 horas antes para administrador. Ponto. Acabou. Não tem. Uma procuração só por condômino. Ano passado participei de uma assembleia. Foi muito engraçado. Eu ria que me matava, porque tinha uma senhora que ela era candidata a síndica. Ela estava com 48 procurações assim, ó, debaixo do braço. Ela não entrava no debate. O pessoal se matava. E ela dizia, sou contra. Só a favor. Mas era no prédio que você já tinha previsto uma por condômino? Não. Era então outra. Tá bem. Aí eu pergunto assim, ó, ela tá expressando a vontade dos 48? Ou ela tá expressando a vontade dela? Ou os 48 disseram assim, ó, toma aqui, carta branca, faz o que você quiser. Mas, ô Ramon, isso é um ponto muito interessante, porque sempre vem à tona, e eu acho que existe aí uma responsabilidade também dos condôminos, né? Porque o condomínio é a solidariedade, o rateio de despesas.
Então, no momento que você concede outorga uma procuração para outra pessoa, mal ou bem, para a Assembleia vai ser a carta branca na mão dela. Então, assim, é difícil que a procuração ela tem previsão em outras legislações, mas ela é tão importante que tem previsão, inclusive na Constituição, Sim. de que a pessoa possa se fazer representar. Então, às vezes, uma pessoa, mas é que o condômino está com 10 procurações, 20, eu falo, olha, existe previsão em contrário na convenção? Porque se não existir, meu amigo, é isso. Aí a pessoa fala, mas eu não vou conseguir reunir 2/3. Olha, desculpa, eu não inventei a lei. Quando eu cheguei aqui, ela já estava assim. Então, se você quer mudar esse panorama, vamos fazer uma reforma, vamos fazer uma nova convenção para o seu condomínio e a gente faz essa previsão. Aí a pessoa começa, não é caro. Bom, então é uma escolha a sua dor, né? Ou é a dor de pagar, porque é o que tem que ser pago, ou é a dor de conviver eternamente praticamente uma ditadura de alguém. Mas não é uma ditadura, porque é uma pessoa que, com seus talentos pessoais, conseguiu angariar aí a confiança de X condôminos. Sim. E está posto, né? E acho que é importante a gente, às vezes, ser até um pouco frio e dizer, é isso, sabe? E propor. Tem essa saída? Se você não quiser, se os seus condôminos não quiserem, é o que vai acontecer. Realmente isso aí é recorrente, né? A gente vem a consultoria, a gente fala, fica até naquela expectativa, nossa, esse condomínio, a gente vai ajudar esse condomínio, e o condomínio não fecha porque acha que então é difícil, né? A importância ali. Não, e como que valoriza o condomínio, né? Quando você tem um condomínio organizado, um condomínio ali bem orientado, dentro das regras, isso valoriza o seu patrimônio, as pessoas não percebem, né? E outro dia até um cliente falou, não quis comprar um apartamento que encontrou com um síndico, e o próprio síndico desse falou, não compra. Falou, não compra. Porque aqui é uma confusão danada. Pois e é o patrimônio dele mesmo que está ali dentro. Um exemplo do que você está falando, eu tive há pouco tempo, a gente sabe que hoje está tendo muita discussão sobre o aluguel por via plataformas digitais, curta temporada, e existe uma tendência muito forte jurisprudencial pela proibição, mas existem também alguns condomínios que desejam que, por diversas razões, seus moradores... Inclusive empreendimentos que já são construídos para essa finalidade, né? A maioria dos investidores faz a aquisição do imóvel para essa finalidade. Exatamente. E aí eu me deparei com um cliente que disse, olha, a gente aqui deseja e a gente quer normas, vamos regrar, assim, foi até uma ideia que nós tínhamos levado, mas bacana, vai regrar como é que vai acontecer, se vai entrar de manhã, etc. E aí eu pedi para olhar a convenção. Mas isso aí você pode regrar no regimento interno, tá tudo bem, seria melhor que fosse na convenção, mas não dando, conduta, tá certo. Porque tem que ter a norma e tem que ter a punição. Se não houver a punição, e aí quando eu fui ler a convenção, era uma convenção absolutamente inaplicável. Foi de 1937. Nossa! Ditadura varguista. Quase. O Dr. Wander Andrade, ele sempre dá como exemplo um condomínio lá em São Paulo, de uma convenção que foi feita em 1930. E ela tinha um bunker. Porque foi na Revolução São Paulo-Minas, porque se o prédio sofresse um bombardeio aéreo, os condôminos iam correr para dentro do bunker. Aí a dúvida é, o que é o bunker? Pois era comum o bunker? Podemos dispor sobre isso. Posso transformar numa administração. Eu já estive um condomínio assim aqui no Rio, em Copacabana, e a reunião era feita dentro desse espaço. Exatamente. Mas não tinha janela, Melina? Não, eles ficavam com a porta aberta. Era um tem. prédio pequeno, né? Copacabana, geralmente não tem garagem, esse não tinha, mas tinha. E aí eles faziam a reunião lá dentro. Portas abertas e a gente ficava ali dentro fazendo. Olha. Sensacional. Essa o Dr. Wander disse, eu guardei essa convenção, ela tá lá redigida a máquina de escrever, e aí ele falou, agora nós estamos fazendo uma outra. Eu digo, que bom, né? Porque se tudo muda, nós temos um exemplo, a Constituição Federal, ela tem emendas. Sim. Mas ali a forma de você fazer a emenda, o processo pelo qual ele acontece é mais tranquilo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi decisões de assembleia contrariando convenção.
Porque tu vai fazendo a colcha de retalhos Vai, e chega uma exato. hora que tu não olha o que tá lá no início. Não, tem análise que você tem que pegar. Você não pode pedir só a convenção, você tem que pedir um livro, né? Você tem que ler todas aquelas Exatamente. notas. Sim. Porque é um show de horror, vem um monte de decisão, aí você tem ali a convenção, tá, mas foi decidido numa assembleia XYZ. E aí, ali você consegue ver, construir aquela coletividade, né? O que eles querem ali para aquela Exatamente. minicidade. Sim. Só que você tem que analisar o livro todo. E as pessoas. Aí quando você tá no meio, pior coisa que tem é quando você tá no meio da reunião. Não, porque teve uma assembleia. Aí você fica, meu. E tem que ver se. E ninguém sabe qual é, né? Ninguém sabe qual é. É que nem tu dizer, não, eu tenho direito porque um amigo de um vizinho meu ganhou. Tá? Daí, pô, Não, e o que ele entende da decisão assemblear do ponto de vista dele, né? Porque é sempre um Ainda ponto tem de isso vista também. que é o ponto dele. E às vezes essas decisões também à época foram tomadas ao arrepio da convenção e muitas vezes até do quórum legal, que nem tinha, mas assim, fica o dito pelo não dito. Então, assim, a convenção, eu sempre digo, é o melhor amigo do síndico. Para a administração, ali está prevista a multa, ali está prevista a punição, prevista. E em segundo lugar, vem o regimento, mas o melhor amigo da Assembleia é sempre o edital. O edital bem feito. não tenha dúvida. Lá em Porto Alegre eu tive um condomínio agora, 16 apartamentos. 11 compareceram na Assembleia para nós alterar o regimento interno. O regimento interno na penalidade dizia assim, ó, advertência, multa e suspensão. O que era a suspensão? Eu tava pensando nisso. Pois Você não suspensão- pode entrar no seu apartamento? É, mais ou menos isso. Não, a suspensão era a questão de piscina, garagem, piscina, playground e salão de festa. Aí, só que tem um detalhe, falava de multa, mas não falava quanto. E aí o que aconteceu? O síndico começou a ser cobrado. Ó, tem um condomínio antissocial, tem isso. Aí vai a advertência, vai, uma, duas, 5. Digo, não, vamos mexer nessa parte aqui. E vamos rever essa questão da suspensão. Porque eu entendo assim, ó, se dá claro que daqui a pouco, se ele é um antissocial porque ele depreda o salão de festa, a gente até pode pensar alguma coisa assim. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado. Vamos tirar a suspensão. Vamos deixar só. É advertência e multa. Advertência sempre por escrito. Multa, vamos seguir ali. 10%, 20%, 50%, até 5 cotas. Né? Ramon. E passou disso aí a Assembleia. Ô, Ramon, você falou, eu tive 22 anos na Polícia Rodoviária Federal, né? Quando você falou assim, advertência, multa e suspensão, eu falei, gente, voltei. Isso é código de trânsito. Vai suspender a CNH, né? Não. Bom, pessoal, a gente já tá aqui encaminhando pro final. Uma horinha é muito pouco pra gente falar, né? São vários temas. A gente ficaria aqui o dia todo falando sobre condomínio e trazendo as nossas experiências. Então vamos usar esses minutinhos finais pra gente falar das nossas redes sociais, como é que entra em contato com a gente. Agradecer também ao nosso presidente, Leandro Sender, e o vice, Francisco Egito, que enlouquece a gente, mas está sempre presente. Não fala do meu presidente. Não fala, imagina! Agora já tá gravado, eu já tô ferrada já. Mas realmente ele dá muita oportunidade, sempre organizando, mas deixando todo mundo doido, isso é fato. Não, pra acompanhar ele tem que correr bastante. Tem que correr bastante, tem que ter uma equipe, né? Porque ele pega cada um pouquinho. No nosso grupo da Comissão de Direito Imobiliário Nacional da ABA, ele entra ali, vamos fazer isso, Ana Maria, fala com a Melina, fala com ela, Ramon organiza isso, pum, assim. Cara, tu tem tarefa ali pra 2 meses ali, meia dúzia de linhas ali. Sabe? Não, é como dizem, não é Egito, é agito, né? Então, Com certeza. E agradecer sempre essa oportunidade, esse podcast aí a gente vai trazer vários capítulos, sempre trazendo temas da atualidade, o que vocês quiserem, sigam a comissão da aba Direito Condominial nas redes sociais, no Instagram, podem mandar perguntas lá, temas que vocês gostariam que a gente tratasse, né? A gente sempre traz aí os melhores profissionais, que somos nós, né? Para que a gente possa aí estar ajudando, auxiliando, tanto como colegas, como assim, parcerias, né? Ajudando os síndicos, trazendo tudo isso. Tá bom? Vamos lá então para esse finalzinho. O meu Instagram é @AnaMariaMalé. Tô lá, podem procurar se vocês quiserem. Vamos lá, Marisa.
Olha, queria agradecer aos colegas que estão aqui, Ana Maria, com todo carinho, que está sempre aqui no podcast, o doutor Ramon, doutora Melina, assim, companheiros de jornada aqui Verdade. condominial. Deixar também as minhas redes sociais, Marisa Dreis, advogada. Esse Dreis é uma dificuldade, mas eu vou explicar em linguagem policial. D de Delta, R de Romeu, E de Eco, Isso aí é Y codificação. de Yankee, S de Sierra. Marisa Dreis, D-R-E-Y-S, Marisa Dreis, advogada. E estou aqui à disposição para participar com vocês também. Entrem em contato comigo pelo direct, tá tudo bem por ali. E agradecer também a quem está nos ouvindo aqui, que está nos dando prazer da audiência. Errar o seu nome, porque você me chama de Ana Luísa direto, né? Mas é Ana Maria tudo junto, viu? Precisava falar Me isso. chama direto de Ana Luísa. Mas é por isso que eu Vocês chamo conhecem ela... pouco. Pois Não é o é. nome da outra. E eu chamo ela de Na Maria, porque a Ana Maria dela é tudo junto. Fala correndo e vai na Maria. Na Maria. Vamos lá, Melina, traz pra Bom, gente. prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre muito agradável, muito divertido, né? E agradecer ao nosso presidente, ao nosso vice-presidente pela oportunidade. Acho que apesar dos diversos comandos aí que a gente tem das tarefas, o mais importante é que as coisas realmente acontecem, né? Então a gente está aqui realizando mais um podcast. Enfim, a comissão tem vários eventos, vários trabalhos que estão sempre fomentando a discussão do direito condominial, que é muito importante. Então, agradecer a todos vocês. E minha rede social, @melinaluna.adv. Obrigada. Ramon, agora você. Muita gratidão poder estar novamente aqui nesse espaço. É sempre uma alegria vir ao Rio. Toda vez que eu venho ao Rio, eu quero não voltar mais para Porto Alegre. De tanto que eu gosto desse lugar aqui, né? Mas tá tranquilo, já falei para minha esposa isso, ela sabe. E eu digo, não, fica tranquilo, se Porto vem junto. E é muito bacana, e eu como professor, o meu propósito é compartilhar conhecimento e aprender, né? E eu gosto muito de oportunidades como essa, onde a gente pode, com base na experiência, a teoria. Eu sou professor de prática jurídica, né? Então eu sempre digo, o que a gente falar, a gente tem que trazer o exemplo, porque senão a pessoa se perde, ela não sabe do que a gente está falando. O bom é que condomínio, o que não falta é exemplo, né? Com certeza. Eu acho que eu Dos tenho... bons e dos ruins, Dos né? bons e dos ruins, é o tempo todo, respirou é exemplo. Então, agradecer, muito obrigado, Ana Maria, muito bom ter ficado aqui contigo de novo. Melina, obrigado, a gente está sempre se vendo nas redes sociais, doutora Marisa aí, o pessoal aqui é fera. Minhas redes, @adv.ramon.luiz, e vou deixar também a nossa rede da ABA Imobiliário, que é @aba.imobiliário, nossa comissão nacional, que lá o Francisco Egito é presidente, né? E lá ele nos agita bastante também. E também aí sempre organizando eventos, sempre fomentando esse meio condominial imobiliário, que a gente precisa fazer isso cada vez mais. Obrigado. Isso aí. E agradecimentos finais aqui ao estúdio de podcast, que é a MaxCast, sempre nos atendendo aqui, nos apoiando, nos recebendo muito bem. Bom, então é isso. Até o próximo episódio e um bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Condominial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.